postura até mudou. É, agora eu me sinto muito Agora, mais confiante. Dá pra fazer até carão, Ah, dá. cara de míope. Apesar de que por aqui tá tudo meio apagado ainda, né, Bruno? A gente tá pálida, né? Cara pálida. Mas o olho... Mas os olhos... Que é o que a gente falou, né? O principal da maquiagem. É a graça da maquiagem, né? Agora, nesse vídeo, a gente já vai falar de contorno, né? Contorno e boca. Contorno, boca, blush. Isso. Né? E algumas dúvidas que ela sempre pergunta sobre correção de nariz, como diminuir queixo, como afinar o rosto, essas coisinhas assim. Mas acho que só de passar um blush legal, saber fazer um blush, ela já tá poderosa, tá podendo. Certeza. Não sai de casa sem um blush, sem um rímel. Dependendo, sem base. Tanto que a minha maquiagem no meu dia a dia mesmo, é um rímel, é a pele, rímel, blush e batom. Mas a gente quis ensinar uma coisinha a mais hoje. Agora a gente vai aprender o restante. O contorno. Contorno e lábio. Bom, para finalizar agora a nossa maquiagem, eu vou aplicar o blush, né? E o blush tem todo aquele mito em cima do blush. A gente vê muito blush por aí que não combina com a maquiagem, primeiro ponto, né? Se você fez uma maquiagem que é mais fria ou que é mais quente, você precisa combinar esse blush. E saber se esse blush vai ser mais marcado ou não, para definir o tom dele. E aqui nós vamos usar um blush, né? Que ele é um nude, um pouco mais rosado e frio, ele não é quente. Então ele não é um tom rosado, que não combina com o meu olho, que teve uma sombra fria no canto e um côncavo marrom. O melhor pincel para nós aplicarmos o blush é esse tipo de pincel, porque ele vai possibilitar que você aplique o blush da maneira correta, porque ele não é arredondado. Então isso facilita. Como nós aplicaremos esse blush? O blush, a gente não precisa ficar sorrindo, não é na maçã. O melhor blush é o blush corretivo, porque você já faz as duas funções necessárias, que é marcar o blush e afina o rosto, você não precisa de uma outra marcação. Então eu vou pegar um pouquinho desse blush no pincel, sempre tiro o excesso, e eu preciso imaginar que seja uma meia-lua, e que esse blush ele tem que começar aqui, ó, tá? Bem onde nasce meu cabelo, perto da orelha, e ele vai fazendo como se fosse uma meia-lua até o centro da minha íris mesmo, a minha íris. É essa a marcação do blush. Então não precisa sorrir, não precisa de nada disso. A maneira que eu vou ensinar é muito fácil. Pego esse pincel, tá? Aplico aqui, primeiramente, né? Fiz a base do meu blush. E agora eu venho descendo com menos intensidade, muito menos intensidade, né? Toda aquela quantidade que eu coloquei no fim, eu vou esfumar agora. E tenho meu blush. Agora do outro lado, marco o final. E esse formato desse pincel já ajuda muito. Agora eu vou fazer correção de testa, nariz e um pouquinho de queixo. E para essa correção eu preciso de um marrom bem suave, então eu vou usar o pó bronzeador. O ideal é que ele seja quase um tom da pele, para dar um efeito bronzeado. Eu vou pegar um pouquinho dele no pincel achatado e vou aplicar no meu nariz, fazendo essa linha. E depois, no outro lado, desenhando outra linha. Fica bem desenhado mesmo. Depois eu pego mais um pouquinho e aplico aqui na aba mesmo do nariz, ficando marcado. Quando eu me olho de frente, eu vejo o risco. E aí eu vou tirar o excesso do pincel e vou esfumar. Essa esfumada bem suave, porque se você arrastar o pincel, você vai simplesmente tirar até sua cobertura de pele, a base. E para corrigir a testa, eu vou usar aquele mesmo pincel do blush com o mesmo pó. E vou corrigir essa linha. Muito suave. Geralmente eu não aconselho aplicar
aqui no alto, né? Porque você vai deixar muito claro que aplicou ali um pó mais escuro que a base e não vai ficar legal. E esse efeito de correção eu deixo bem claro que é um efeito para fotografia. Nem tanto para quando as pessoas nos olham, mas para quando existe uma fotografia. A testa corrigida. E agora o queixo, que você passa um pouquinho a linha abaixo da linha que você enxerga. E aí você esfuma e está corrigido. Então lembrando que na linha da testa a gente faz o desenho como se fosse um V invertido, sem aplicar, né, na região mais alta. E o queixo a gente aplica embaixo, né? Tanto também papada, quando precisa afinar o rosto, também você aplica o mesmo pó bronzeador nessa região. E tá pronto, correção, contorno para uma maquiagem dia super natural. E agora, boca. No início dos vídeos, vocês lembram que eu passei o corretivo apagando para dar o efeito da minha maquiagem? Minha maquiagem já tem um pouquinho de brilho no olho, né? Correção. Então eu vou usar um batom nude. E o batom nude que eu escolhi é um batom bege bem clarinho. Então é para ficar bem apagada mesmo essa boca, né? Para ficar bem suave. Eu vou aplicar com cotonete. Bem natural, sem contorno nenhum. E por que eu apaguei essa boca com corretivo antes? Eu apaguei para que o tom rosado do meu lábio não interferisse na cor do batom, que eu quero bem apagado. Eu acho que deixa o olhar também muito mais expressivo. E tá pronto. Posso também fazer um gloss, mas é opcional. Agora nós vamos falar de contorno de rosto. Quem tá com o rosto mais gordinho, né? Não tem jeito, você não vai emagrecer em 2 dias, né? Então, para dar um efeito de um rosto mais fino, mais alongado, tem alguns efeitos que você consegue suavizar um pouco esse rosto de lua, de traquinas, né? Que é o meu caso. Então, eu vou aplicar onde que eu enxergo, aonde que eu tenho que aplicar, aonde eu tenho que aprofundar o meu rosto. Essa linha, onde você sente mais fundo, é a linha do maxilar, é onde encontra o maxilar na parte de cima aqui. Então, é nessa linha que eu vou aplicar um bronzeador, ou então um pó mais escuro do que o tom da minha pele, ou então eu posso até usar um corretivo, uma base para pele negra ou para pele morena, por debaixo da base e depois vir com o blush e finalizar de outras maneiras. Mas eu vou fazer de uma maneira mais simples que dá para todo mundo fazer, que é com um bronzeador, que é esse tom aqui. Então, você pega o pincel ele tem que ter mais ou menos esse formato assim, meio achatadinho, para você conseguir delimitar e depois você espalhando, né? Você dá uma balançadinha no pincel, para não correr o risco de você depositar muito produto e manchar seu rosto, e vem dando pequenas pinceladas. E sempre nessa direção. Por que eu não dou a primeira pincelada aqui? Porque a primeira pincelada é a que vem com mais blush, com mais bronzeador. Então, se eu der a primeira pincelada aqui, pronto. Aí só falta fazer as pintinhas, amarrar uma Maria Chiquinha, tá pronto para ir para uma festa junina. Então, você primeiro dá a primeira pincelada aqui no final e puxa para frente. E da mesma maneira o outro lado. E aí, por exemplo, minha pele já é uma pele muito amarelada. Eu quero dar um efeito mais saudável para o meu rosto. Eu posso usar o bronzeador nessa região e usar um blush mais rosado só mesmo no alto aqui. Eu vou usar esse tom de rosa aqui, misturado com esse aqui, que é um tom um pouquinho mais neutro. Eu vou misturar. E aí eu vou aplicar nessa região. Posso dar uma soprada, ou então dar uma balançadinha. E aí eu venho só mesmo nessa partezinha aqui.
pronto, de blush tá ok. Aí, como eu fiz um olho muito escuro, já tô de blush, já tô saudável, eu vou deixar a boca mais pálida para dar ênfase maior, para dar uma ênfase maior aos olhos. Agora o lábio, eu vou passar um pouquinho de hidratante, porque eu tô sentindo que minha boca tá muito seca. Vou pegar com o dedo mesmo, esse é um hidratante líquido, é só um tiquinho. Importante falar que se for fazer uma boca vermelha, não pode passar hidratante por baixo, senão o batom escorre todinho. Aí eu venho com o gloss. Como esse gloss ele tem muito pigmento, eu limpo bem o pincel para não ficar parecendo que eu passei, tipo, quilos de gloss na boca. Pronto.